tenho 3 discos aqui, fora o outro. Não necessariamente tinha que ter isso aí, eu poderia usar uma partição, por exemplo, da unidade C ali, eu poderia particionar ele e utilizar. Tá? Eu vou utilizar esses discos aqui para ser um pouco mais didático e vocês conseguirem visualizar. Tá? Então, lembrando, vocês têm que ter esses discos inseridos. Se vocês não criaram na hora, vocês podem criar depois aqui mesmo. É só selecionar a controladora SATA e clicar ali no maisinho que consegue adicionar os discos. Claro que a máquina tem que estar desligada, né? É hot swap. Às vezes esquece um detalhezinho. Bom, lá no Server Manager, né? Então quando eu abro ele, eu tenho a parte de armazenamento, gerenciamento de disco local. E aí, olha só, quando eu abro a ferramenta, se por acaso não foi detectado nenhuma vez que vocês inicializaram, é que no caso eu adicionei esses discos hoje. Tá? Então ele já está me perguntando se ele deseja, no caso, levantar esses discos. Tá? Notem aqui embaixo, ó, que tem uma setinha para baixo. Ó. Essa setinha está informando que o disco não está levantado, não está ativo. Tá? Então eu vou ativar os 3 discos e vou deixar em MBR mesmo. Beleza. Ó, tô com notem que não tem nada alocado ainda, não está nada utilizado. Tá? Então está aqui o meu disco 1, disco 2 e o disco 3. Tá? Bom, o RAID 0, pessoal, ele só consiste, né, numa duplicação, numa replicação, no espelhamento de disco. Então, no momento que eu seleciono aqui um disco e clico no botão direito, ele me abre algumas opções. Entre elas, o volume espelhado e o RAID 5. O RAID 5 ele vai me possibilitar, ele vai abrir se eu tiver condições de criar um RAID 5. Senão, essa opção não aparece. Então, tu precisa, para um RAID 5, tu precisa no mínimo 3 unidades. Tá? Porque uma das unidades é utilizado para, no caso, para paridade. Tá? Então, aqui nesse caso que eu quero fazer um RAID 0, eu venho aqui em novo volume espelhado. E aí ele abre o assistente, né? Abriu o assistente, vou clicar em avançar, e aí ele me pede o disco que eu quero utilizar para espelhar. Então eu vou selecionar aqui o 2 e vou clicar aqui em adicionar. Olha só, no caso aqui eu botei os 5 GB, tá? Mas se eu não quisesse utilizar, eu poderia diminuir esse espaço aqui. Tá? Então eu poderia lá selecionar 2 GB, por exemplo. Mas no caso, como eu criei os discos mais ou menos do mesmo tamanho, eu vou utilizar o disco todo. Tá? Então o RAID 0 é só 2 discos. Nesse caso aqui, também eu posso o 0 mais 5, tá? Mas é um outro caso. Selecionei o disco, clique em avançar, ele me pede para utilizar uma unidade. Vou botar aqui a unidade M. Feito isso, clique em avançar. E ele já me dá a opção, como eu não tinha criado nenhum sistema de arquivo, ele está zeradinho, né? Ele já entra na opção de formatar a unidade. Vou clicar aqui em avançar e concluir. E sim. E agora ele vai dando as mensagens ali, ó. Logo, logo ele vai dar formatando e tal, ó. Formatação. E depois ele entra em sincronia. Ó, já está íntegro, pronto para ser usado. Agora, se eu for aqui no meu computador, ó, eu já tenho ali, ó, uma unidade M. Vou dar 2 cliques aqui, vou criar uma pasta. Vou botar aqui uma pasta chamada teste. E vou lá na unidade C agora. Vamos copiar uma pasta aqui. Vou jogar aqui esses dados aqui dentro do teste, só para ter alguma informação. Coloquei uma informação ali. Beleza, está íntegro, está funcionando. Notem que eu tenho 2 discos, mas o sistema enxerga como um só. Tá? Então ele está espelhado. Mas ele está um só
aqui. Esse cara aqui é uma outra unidade minha. Tá? Então, esse aqui, na verdade, a composição dele é 2 discos. Beleza. Agora, vamos simular, eu vou desligar essa máquina. Eu vou desligar ela. E a gente vai simular uma queima. Para simular, é bem simples. Só tem que literalmente detonar o disco, né? Então ali eu tenho um disco chamado RAD A e RAD B. Eu vou detonar o B. Tá? Então vem aqui um gerenciador de mídias. Ó, tem ali o RAD B. Eu vou liberar esse cara para poder detonar. E vou remover ele. E apagar. Deu. Acabei de fumar ele. Fumei ele. Bom.